Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando o programa Grandes Encontros com Laírson Bueno. Eu sou advogado e hoje vamos receber aqui no nosso podcast Grandes Encontros, que trata de vários assuntos como política, questões jurídicas, culturais, de assistência social, esporte, lazer, turismo, nutrição, saúde. Hoje vamos receber o Dr. Paulo Jósimo, que eu conheço já de longa data, um apaixonado pela advocacia tributária. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu amigo, doutor Laírson Bueno? Boa tarde a você que está nos acompanhando aqui hoje. É uma honra receber o seu convite, doutor Bueno, uma pessoa que lá atrás não só acreditou na minha advocacia, mas também na parte política da OAB. Então, o senhor sabe que eu tenho uma enorme gratidão pelo senhor. Dizem que gratidão não tem preço, né? E muitas das vezes não tem como se retribuir. Então, aproveito o momento aqui para já começar nossa conversa hoje descontraída, fazendo esse agradecimento pelo convite e por estar aqui hoje, mas por toda a sua amizade aí nessa longa caminhada, como você acabou de colocar. Muito obrigado, Paulo. É um super prazer tê-lo aqui conosco hoje. E eu vou começar perguntando você sempre quis ser advogado ou quando criança você queria ser médico, dentista, engenheiro, né? E depois aonde você se formou? Bom, doutor Bueno, eu, como quando criança, até brincava que eu queria ser médico, né? Só que a minha mãe já sempre esteve no meio jurídico, no meio da advocacia. Ela falava assim: não, você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser juiz, você vai ter alguma carreira no meio jurídico, né? E só para ilustrar isso, a minha mãe foi uma das primeiras em Brasília, me arrisco dizer que foi a primeira em Brasília, que tinha aquele recorte do Diário da Justiça antigamente, que fazia leitura, aí tirava aquelas Sim. publicações para o advogado ter o controle de prazo, né? Então, a minha mãe, se não foi a primeira de Brasília a ter esse negócio, né? Hoje fala empreendedorismo, né? Então, minha mãe, É. acho que foi uma das primeiras a ter essa atividade aqui em Brasília do recorte do diário. Então, E era um baita serviço de responsabilidade e um trabalho braçal, né, porque você tinha que esmiuçar todo o Diário da Justiça, né. a responsabilidade era muito grande. Eu acompanhei aquilo em loco, né? A, recebia o diário, as 3 sessões do Diário da Justiça no local do escritório e tinha equipe que tinha aquela listagem de clientes do escritório, por nome de advogado, por nome de empresa. Então, assim, o funcionário que fazia a leitura do diário à época, ele tinha que ter o nome do advogado e muitas vezes o nome da empresa. Então, se passasse um nome ou outro, muitas das vezes poderia ocorrer a perda de um prazo, né, a preclusão de alguma matéria importante. Então, assim, eu convivi muito com isso. Isso me fez crescer no meio de advogados. Então, até brinco que muitos dos advogados aí mais da escola mais antiga da advocacia, principalmente aqui do Distrito Federal, eu conheço por conta desse relacionamento com a minha mãe. Uma dessas empresas, não sei se era da sua mãe, chamava SEDEP, SEDEP, que era Serviço de Despachos e Publicações. Não, a da minha mãe era VR Informações, que era Vilma Regina, né? Certo. VR Informações e Publicações do Diário. Então, eu acompanhei isso tudo. Eu tenho até uma história engraçada, que uma vez fui fazer um passeio da escola na quinta série, e aí fui no Museu da Aham, Imprensa Nacional ali no SIG, né? E certo. aí eu cheguei lá, eu sabia todas as partes do museu, eu sabia toda a história que estava contando, porque eu já tinha ido lá tantas vezes. E aí a pessoa que fazia o tour falou assim: ué, mas você é pequeno já sabe Sabe. disso? Eu falei: não, é porque eu tô aqui quase todo dia com a minha mãe. Aham, Então eu convivi com isso muito de perto. certo. E aí, como que você vai para o ramo da advocacia tributária, né? Que poucos advogados caminham para essa área, que dizem que dá muito dinheiro, mas exige também muito estudo, né? Porque a legislação muda praticamente todo dia, né? Com relação à advocacia tributária, eu costumo dizer que eu tive sorte, eu fui um sortudo, porque eu trabalhei no STJ como estagiário no gabinete da ministra Nancy por quase 3 anos, e ali na metade do curso de Direito, um pouco depois da metade, eu saí e já caí dentro de um escritório de advocacia tributária. Mas não fui para lá à toa, eu já queria fazer parte daquele universo, mas confesso que eu não dominava aquele assunto, não sabia nada de direito tributário. Eu já cheguei achando que eu sabia tudo, porque eu vinha de 3 anos de STJ e me deparei com aquela realidade completamente diferente, né? E para completar, o escritório onde eu trabalhei, que era o Dr. Wilfrido Augusto Marques, era um escritório especializado com o CARF, né? Direito tributário administrativo, contencioso administrativo,
DRJ, né, Delegacia da Receita Federal, que faz o o julgamento em primeira instância, e CARF, que faz o julgamento em segunda instância administrativa. Então, hoje o CARF está bem popular, mas naquela época, 15 anos, 16 anos, 18 anos atrás, Ninguém nem sabia o que era essa sigla, né? não sabia direito, não sabia, na época era Conselho de Contribuintes ainda, então era um conceito, era uma realidade um pouco distante. Então, naquele momento, por isso que eu digo que eu me sinto um pouco sortudo, porque eu pude trabalhar com um conhecimento muito específico e que me oportunizou logo depois de ter se formado, um pouco antes de ter se formado, poder se destacar um pouco no mercado com relação a isso. Certo. Você me perguntou também sobre CEUB, onde me formei no CEUB. CEUB. Quantos anos? Vai fazer 15 anos ano que 15 vem. anos. 15 anos, 2008, né? 2008, aí no final de 2008 me formei, no começo de 2009 peguei a carteira. E também dei aula na Estácio aqui por 4, 5 anos, depois dei mais 4, antes tinha dado 4 anos de aula também aqui na Faculdade de Mauá, tudo em direito tributário. E ocupou alguns cargos na OAB também, né? Fui conselheiro do senhor na nossa gestão de 2016 a 2018 aqui na subseção de Taguatinga, fui presidente da Comissão de Direito Tributário da subseção de Taguatinga também, onde acho que fiz um bom trabalho lá, porque tenho muito orgulho de dizer que eu e meus pares fizemos talvez uma das comissões que mais trabalharam, não vou chamar de atuantes, né, mas que mais trabalharam, que pegou uma linha acadêmica, né, de trazer o conhecimento dessa área que muita gente acha que é distante, que é difícil, que é laboriosa, mas que traz muito sucesso. Então, a gente quis trazer essa realidade para perto dos advogados aqui da subseção. Tivemos o prazer até de conseguir trazer ministro do TST para palestrar para nós, ministro Guilherme. Verdade. Nós trouxemos procurador do DF também para fazer um debate junto com o ministro do TST. Então, assim, acho que a gente conseguiu grandes feitos dentro de um curto espaço de tempo. E sim, como o senhor falou, a advocacia tributária ela gera uma noção de distanciamento, porque pensa que estamos tratando o tempo inteiro de grandes valores, de valores vultosos, e que esses valores normalmente ficam às mãos de poucos escritórios, né? Isso é uma realidade, a gente não vai negar isso, mas ela também traz a possibilidade para que um jovem advogado ou alguém que ainda não tem o contato real com essa seara do direito possa ingressar e começar a ingressar com valores menores, trabalhar com valores mais acessíveis a ele, que vai fazer esse crescimento. Agora, de tudo que o senhor falou, uma coisa é fato. Eu costumo dizer que eu estudo todo dia. Não daquela forma acadêmica, né? Pega o livro, lê, faz a anotação, decora o que tem que decorar. É claro que a gente vai enfrentando os desafios e vai estudando de uma forma diferente. Mas eu costumo dizer que eu estudo todos os dias. Antes de vir para cá, eu estava lendo um assunto para um processo nosso, uma tese que a gente está desenvolvendo no escritório, junto com a minha equipe, e eu estava lendo esse assunto para ver se encaixava nessa tese que a gente está fazendo. Então, eu entendo que isso é uma forma de estudo diário, né? É verdade, é uma atualização, né? Exatamente. Paulo, e hoje, para advogar na parte tributária, onde é mais difícil e onde é mais fácil? No Amapá, que é sua terra natal, vamos assim dizer, né? No Maranhão ou aqui no Distrito Federal? Bom, eu sou brasiliense, mas eu costumo dizer que o Amapá é a minha segunda terra mesmo, porque a minha sócia, que é a minha esposa, e a minha sogra é de lá, minha esposa também é daqui, mas temos uma atividade por lá também. Hoje o escritório tem sede em Brasília, aqui no Lago Sul, mas nós temos filiais em Amapá, Pará e Maranhão, né? Sedes físicas. Temos ainda estamos encaminhando agora também para o lado do Acre, e quem sabe para o lado do Amazonas, mas o que é de real hoje? Amapá, Pará e Maranhão. E aí, respondendo essa questão, Brasília, eu acho que a advocacia de Brasília não existe nenhuma igual no Brasil. Nós temos uma vantagem de natureza geográfica e política, né? Geográfica por quê? Porque você anda 20 quilômetros, você está no Congresso Nacional, né? E política porque você está ao lado do poder. Então, aqui, ainda que a gente tenha diversas realidades, né? Realidades até um pouco... As pessoas pensam que todo mundo que está aqui em Brasília é um advogado rico, a gente sabe que não é assim. Mesmo com todas essas discrepâncias, a gente sabe que é uma advocacia que, em face das outras do país, né, ainda tem o seu
privilégio, vamos assim colocar, né, a sua vantagem de natureza geográfica e política. Mas Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Rio Branco, né, o Acre, Rondônia, eu costumo dizer o seguinte, que o norte não é apenas um país do futuro, é uma realidade. É uma região que tem um mar de oportunidades, um mar de situações favoráveis a quem deseja investir e ter paciência, né? Então, a nossa visão de negócio, é claro, por ter uma parte da família da minha esposa vinculada ao estado do Amapá, facilitou muito. Mas a gente também desceu um pouquinho ali para o Pará, está descendo ali um pouquinho para o Maranhão, porque a gente vê que a região norte tem uma gama de oportunidades muito grande, porque ainda muita coisa que está acontecendo aqui no sul, no sudeste, no centro-oeste, ainda não está acontecendo lá. Tem uma carência, né? Existe uma carência, né? Eu até brinco com os meus alunos nas aulas de direito tributário que se você quiser entender lá o princípio da isonomia tributária, você tem que ir para a região norte, porque a gente trata os iguais iguais, os desiguais desigualitariamente, né? Aquela máxima. E aí eu falava o seguinte, bom, você está aqui em Brasília, você está em São Paulo, você está em BH, você está no Rio de Janeiro. O sistema rodoviário funciona, uma malha industrial muito grande, dinheiro, um acesso a crédito muito mais facilitado, renda per capita relativamente alta. Norte. Vamos pegar o Amapá, por exemplo. O Amapá você não chega por via terrestre, você só chega por via fluvial ou aérea. 17ª ou 18ª renda per capita do país, ou seja, não está entre os 10 grandes, está entre os 10 menores. E DH também deixa a desejar, né? Baixo. 70% do estado é preservado por conta da região amazônica. Então, é um estado que tem 70% do seu território preservado por conta da região amazônica. Pergunto a vocês, você vai sair daqui para investir aqui ou você vai sair daqui para investir lá no norte? Lógico, tu não vai responder, não, vou investir aqui. Tá, mas o que você precisa para investir na região norte? Não, eu preciso de incentivo. Então, para a realidade da advocacia tributária, é interessante entender um pouco a região norte, porque lá nós temos a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio, que existe toda uma tributação privilegiada, toda uma tributação diferenciada em detrimento do restante do país, para poder privilegiar o desenvolvimento, basicamente, social e da malha industrial de tecnologia daquela região. Porque se não tiver incentivo, ninguém vai para lá. É uma matemática muito simples, né? Então, quando a gente começa a entender essas questões da região norte, a gente começa a ver que tem muitas oportunidades lá. Um dos nossos advogados, que são um dos nossos diretores da nossa estrutura, ele é um advogado que saiu daqui e foi cuidar lá da nossa filial em Macapá. E ele até fala, Paulo, se eu soubesse que tinha tanta oportunidade, eu teria ido antes. Então, assim, eu acho que o advogado que às vezes está brigando aqui no mercado, brigando, lutando, buscando o seu espaço, e muitas das vezes sente que não está conseguindo, está desestimulado, não tem aquele cliente que ele esperava, eu pensaria em estudar um pouco sobre a região norte, sobre o Amapá, ir lá para o extremo norte, ou Roraima também, que para você eu gosto de dar esse exemplo, o Amapá, todo o estado, acho que tem pouco menos de 1 milhão de habitantes, 600 mil estão ali concentrados em Macapá, eu acho que o número mais recente do AB de lá é 8 mil, então assim, tem mercado para o advogado lá, basta que ele tenha disposição de encarar, né, um pouco de visão empreendedora, e eu acho que acima de tudo a paciência, né, a gente está vivendo um momento que as pessoas não têm muito paciência, e aí uma realidade, não querem muito estudar. Então, eu acho que se estudar, entender o lugar que está, com a visão de paciência, ele vai chegar, porque tem E lá o processo já é todo virtual também ou não? Eu brinco que o Tucujures, né, que é o sistema desse, que agora está acabando o Tucujures e está indo para o PJE, né? O Tucujures, para mim, era o melhor sistema eletrônico do Brasil. Funcionava, não caía, era simples, a gente não precisava de token para acessar. Era só o login e a senha. Eu adorava o Tucujures, né? Que é o sistema, o PJE de lá, né? O sistema de processo eletrônico de lá. Só que, por conta das questões do CNJ, eles estão migrando para o PJE também. Todo mundo vai ficar PJE agora, né? Eu acho que a tendência vai acabar a ficar em PJE, né? Porque isso era um absurdo, né? Cada estado, né? Goiás ainda tem Projude, né? São Paulo ainda tem o ESAGE também. Então, eu acho um absurdo. Cada um faz uma licitação
É, e um PJ diferente. passou da hora de unificar, né? Eu É, até falava o seguinte, eu até brinquei várias vezes, falava assim, olha, quem conseguir bolar um sistema que unifique todos os PJs num sistema só e o advogado faça o protocolo por ele, esse cara vai se dar bem, porque é para ficar maluco, né? é. É para ficar maluco a quantidade de sistema que nós E, temos. e é uma coisa que deixa a gente perplexo, porque agora mesmo uma das entrevistadas minha era uma analista de sistemas, né? E se cria software, se cria tantas situações para tantas coisas, a inteligência artificial está aí e não se consegue colocar uma uniformidade, né, nessas E eu coisas. acho que essa disputa está até um pouco desigual, né? Porque se você olha para a Justiça Federal hoje, a Justiça Federal já tem inteligência artificial para fazer sentença, né? É, O STJ e o STF se utilizam de inteligência artificial ou de algum sistema parecido para fazer a pesquisa dos precedentes para fins de repetitivo e até para elaboração de voto. diz Por que que tem até poeta fazendo poesia pela inteligência artificial. Exatamente. Então, por que nós, advogados, estamos sofrendo com isso? Eu acho que essa proteção que há, essa visão conservadora, né, até um pouco proteção de mercado, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? É, E aí acaba tirando do advogado acesso à tecnologia, né? E uma coisa exato. que é verdade, as pessoas têm que entender, assim, que, principalmente o advogado, ele tem que entender que ele tem que evoluir junto. Porque não é É, uma questão só de raciocínio, é uma questão de tá acontecendo, tá aí, né? verdade. Você tem que acompanhar, senão você vai ficar para É. trás. Ô Paulo, falando ainda um pouco de mercado de trabalho, quando eu formei em 82, já tem alguns anos, né? Eh, um colega meu formou comigo e escolheu a advocacia tributária. Eu falava: "Mas como que você vai pegar cliente, né?" Ele falou: "Não, eu vou fazer um churrasco lá em casa, vou chamar 30 contadores e eles vão me dar as causas." Eu falei: "Bom, é uma estratégia de marketing para a época interessante, né?" Hoje, como que faz para buscar o cliente? É via Instagram? Bom, a gente ainda, olha como é interessante, a gente ainda é um pouco conservador nisso, né? A nossa base de clientes hoje do nosso escritório, nessas 4 localidades, ainda é muito no que indica, né? Nós A recebemos propaganda boca a boca boca. a boca. A gente não faz captação na internet, a gente não faz é, tráfego pago do escritório, não faz. Agora, é claro que eu sempre procurei, as minhas sócias não têm tanto esse perfil, mas eu sempre procurei ter uma participação efetiva na internet, né? Então, é muito comum que muitas dessas indicações que a gente recebe cheguem ao escritório dizendo o seguinte: olha, antes de vir aqui, eu consultei suas redes sociais, consultei o que você escreve, consultei o que você faz no dia a dia, a cobertura social que você tem da sua vida. Então, tá aí mais um retrato da realidade. A gente tem que cuidar mesmo da nossa, como o pessoal fala, da nossa persona na internet, né? Então, eu tenho esse trabalho vinculado mais ao meu nome, né, a minha pessoa, mas que acaba valorizando a imagem do escritório. E claro que a gente faz isso com a intenção de agregar valor à imagem do escritório. Mas respondendo isso que o seu ex-sócio falou à época, isso não mudou. Eu até brinco que, Ex-colega. esse colega, isso não mudou. Eu brinco que lá no escritório a gente tem 2 mesas de reuniões. Eu tenho a mesa de reunião formal e eu tenho a mesa de reunião da sexta-feira, que eu recebo os amigos, os colegas, os parceiros, que é do lado da churrasqueira, numa picanha, depois das 17 horas, porque eu acho que essa ferramenta de network, ela não vai se esgotar. É claro que lá naquela realidade de 82 ele recebia 30. Hoje eu já tenho uma política um pouco diferente. Eu prefiro fazer com mais frequência em grupos menores, né? Então, eu acho que isso não muda. Já recebi clientes aqui do Amapá, da França, dos Estados Unidos, autoridades do Senado, da Câmara, do Conselho Federal da Ordem, lá na churrasqueira. Então, assim, o networking não vai mudar. Eu acho que talvez seja a melhor forma de prospecção de clientes e parcerias que eu conheço. E no Covid, a advocacia tributária sofreu também ou não? Não, sabe por quê? A Receita Federal, desde 2010, 2011, ela já vinha se modernizando e adotando um padrão mais eletrônico. Então, assim, é claro que houve aquele momento em que tudo parou. Mas eu acho que a advocacia tributária não sofreu tanto. A gente já não tem o hábito de fazer tantas audiências presenciais,
lá em primeira instância principalmente, o que o advogado tributarista faz na sua realidade com mais frequência? Sustentação oral em segunda instância e Tribunal Superior. Então, nessa parte a gente foi atingido. Agora, na questão de litígio com a Receita Federal, contencioso administrativo, ele já estava quase todo eletrônico. Quando foi retornando, o CARF foi um dos primeiros a voltar no formato de audiência virtual, né, de sessão virtual. Então, eu diria que a advocacia tributária sofreu, como todas as outras, mas ela voltou à sua realidade com um pouco mais de rapidez, com detrimento de outras atividades. Então, por quê? Porque o nosso sistema já estava muito eletrônico. A nota fiscal eletrônica, né, que já vem de vários anos, foi impulsionando essa modernização dos parâmetros e das questões que envolvem a Receita. Então, o escritório hoje está expandindo, né? Ele está no Maranhão, no Amapá, Pará e Brasília. E deve chegar ao Amazonas e ao Acre, provavelmente. Vou fazer uma pergunta de cunho pessoal. O Paulo Jorge, um ex-atleta de futebol que machucou o tornozelo lá no campo da OAB, ele não tem medo de viajar depois do machucado no pé? Não incha muito a perna? Nada, no começo inchava, né? Mas depois parou e nunca mais. A perna ficou boa. Continuo fazendo meus exercícios, só não jogo mais futebol, né? Não jogo mais futebol. Esse dia me chamaram, eu lembrei de você, eu falei, não vai dar, porque... Bueno, eu e você que sou mais pesado, não podemos jogar bola, não. Dá. Então, assim, não tenho esse tipo de preocupação. Futebol só pela TV, né? Só pela TV. Muito bem. O MEI é realmente a melhor solução tributária para quem está começando ou não? Com certeza, só que você tem que prestar atenção que algumas atividades não podem fazer parte do MEI. Então, geralmente, as atividades de natureza intelectual, advogado, médico, dentista, não podem ser MEI. E tem que ter atenção com a questão dos limites de faturamento, né? Então, acho que o limite atual é 81, 82 mil. Se passar desse limite, não pode se enquadrar mais no MEI. Ele vai ter que formalizar como uma pessoa jurídica e talvez a melhor oportunidade seja o Simples Nacional. Certo. Paulo, nos condomínios, quando a obrigação é deles recolherem os impostos e quando essa obrigação é dos terceirizados ou prestadores de serviços? Bom, condomínio, via de regra, a personalidade jurídica do condomínio serve para questões muito específicas. Entre elas, a questão da folha de pagamento. Então, assim, condomínio, se ele tiver funcionário contratado por ele vai fazer lá os encargos trabalhistas e os encargos sobre a folha de pagamento. Hoje a maioria aqui em Águas Claras, por exemplo, é contratado de terceirizado. As terceirizadoras. A responsabilidade é da terceirizadora, mas se ela não cumprir com o pagamento, o condomínio pode ser obrigado até de forma solidária. Geralmente subsidiária, mas pode até ser mesmo de forma solidária. Com relação ao pagamento de terceiros, aqueles que não estão vinculados formalmente por uma atividade de trabalho... É um encanador, por exemplo. Aí é um pagamento de pessoa jurídica a pessoa física. O que ele tem que fazer? Reter o imposto de renda retido na fonte, né, o IRRF, e fazer a retenção do INSS de autônomo, né? E aí é que mora o grande perigo, porque é muito comum que os contribuintes façam a retenção do imposto de renda e esqueçam de fazer a retenção do INSS, que a base de cálculo é basicamente a mesma. Por exemplo, um serviço de encanamento, R$500. O sujeito é um trabalhador autônomo que não tem nota fiscal. O condomínio pode receber dele apenas um recibo? Pode, até porque o valor de R$500, se visualizar todas as outras rendas que ele recebe durante o ano, se ficar abaixo dos R$24 mil, ele é isento de imposto de renda. Certo. E acredito também que de INSS de autônomo. Doutor Paulo, vocês consideram vantajosos os profissionais liberais em geral, tais como dentistas, médicos, engenheiros, terem pessoa jurídica? Com certeza. Até porque o que a gente está acompanhando com o passar dos anos, né? O que nós temos visto? Com a questão da nota fiscal eletrônica e das obrigações acessórias de forma eletrônica, o que é a obrigação acessória? É o livro caixa, é a comunicação com o fisco do que você recebeu todo mês. Então, assim, nós temos duas obrigações, a principal e a acessória. A principal é pagar o tributo. E a acessória é como o fisco vai verificar se você pagou o tributo da forma correta, né? Então, com esse procedimento de virtualização, tanto nota fiscal quanto obrigações acessórias, eu costumo brincar com os meus clientes, muitos aqui são dentistas até aqui, né, nesse local, eu digo para eles o seguinte, olha, o fisco já sabe que você recebeu. Ele já sabe que você
que o seu CPF ou que o seu CNPJ. CNPJ recebeu um valor. Então, cabe a você cumprir logo com essas obrigações para você não tomar a multa. Porque se você não cumprir com a obrigação acessória, você pode até ter pagado o tributo, mas você vai tomar a multa. Que hoje com o Pix ficou online, né? Mais uma forma de verificação facilitada para o fisco, né? E aí vem a importância de um planejamento tributário. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes é mais interessante para esse profissional liberal, e aí nos coloco como os advogados também, que ele fique na pessoa física. Pode parecer estranho isso, mas se muitas das vezes o advogado estiver com seu escritório sozinho, ele, uma secretária e um estagiário, por exemplo, pode ser mais interessante que ele continue na pessoa física, porque ele pode se utilizar de determinadas deduções que vão reduzir a base de cálculo do imposto e muitas das vezes, mesmo pagando os 27,5%, a alíquota cheia, pode acontecer que seja mais barato do que está no Simples. Por quê? Porque a base de cálculo do Simples é o que nós chamamos de base de cálculo presumida. No Simples, eu não vou poder abater o aluguel do escritório, o pagamento da secretária, o pagamento do estagiário, o material do escritório. Então, dentro dessa realidade de um escritório de faturamento médio ou baixo, talvez pode ser interessante. Aí você vai me perguntar o seguinte, Paulo, mas muitas empresas não contratam escritórios que não têm o CNPJ. Isso é uma realidade de mercado, né? Então, assim, muitas das vezes acabamos ficando condicionados a ter que formalizar um CNPJ para fim de atender uma necessidade do seu cliente. E aí isso não tem direito que vai regular, né? É uma realidade de mercado. Verdade. E no caso dos advogados, a tributação é mais favorável que a dos dentistas, devido àquela briga da OAB na legislação? Essa pergunta é ótima, até porque eu falo isso porque eu tenho um mandado de segurança judicializado sobre isso. Brigamos tanto para entrar no Simples, né? Sim. Para poder entrar até como uniprofissional no Simples. Exato. E se a gente for prestar atenção hoje, talvez para o advogado hoje não seja tão vantajoso se encontrar no Simples. Por quê? Porque nós, advogados, estamos incluídos lá no anexo 4. O que isso implica estar no anexo 4? Eu pago a alíquota do Simples e por fora eu pago os 20% da folha. Então, se, por exemplo, o escritório tiver lá 5, 6 advogados, uma copeira, uma secretária, um jardineiro, que faz funcionar aquela estrutura administrativa, a soma dessas remunerações que estão lá com carteira assinada, né? A soma dessas remunerações vão sofrer o impacto de 20% do INSS sobre a folha de pagamento. Então, vai pagar o que deveria ser uma guia, vai ter que pagar duas, né? É o PGDAS, que é a do Simples Nacional, e a do INSS, incidente sobre a folha. Qual que é a diferença do médico e do dentista? Eles estão lá no anexo 3. Médico, dentista, contador, corretor, administrador, eles estão lá no anexo 3, ou seja, o INSS é calculado por dentro da alíquota do Simples. Então, hoje há um movimento de alguns escritórios, do qual eu até participo com alguns deles, aqui em Brasília, no Amapá, no Pará também, em que se quer discutir a constitucionalidade desse dispositivo, porque lá no anexo 4, onde nós estamos incluídos com o serviço de construção civil e terceirização de vigilância. Atividades que tem nada a ver com a advocacia. Nada a ver a realidade. Nós somos mais próximos lá do médico, do dentista, do contador, do que dessas atividades. Então né? eu devo deduzir, como se diz no linguajar político, que tentaram enfiar um jabuti para favorecer a advocacia e acabou não favorecendo. Eu costumo dizer que cabe calcular, né? É claro que o Simples, como que é tratada essa situação em maioria no judiciário hoje? O judiciário tem o seguinte, o Simples é um sistema opcional ao contribuinte, ele vai aderir se ele quiser. Trocando em miúdos é isso. Só que se você botar lucro real, lucro presumido e Simples, sem essa questão da variação da folha, é muito mais vantajoso estar no Simples, economicamente falando, é muito mais vantajoso estar no Simples. E até estruturalmente falando, porque você só vai lá, você não precisa fazer dependendo da atividade, você não precisa ter um controle tão real do caixa, né? Essa que é a questão. Então, a depender da situação, vale calcular, porque realmente a ilusão de estar no Simples pode fazer o tiro sair pela culatra, né? Certo.
A pessoa que compra uma empresa endividada, ela deve negociar administrativamente no CARF ou judicialmente seus débitos tributários? Qual que é o mais vantajoso? Bom, eu acho que, primeiro de tudo, procurar um profissional. Por que eu estou falando isso? Hoje é muito comum que essas empresas da atividade administrativa, né, que acompanham as questões da PGFN, mapeiem lá o CNPJ, o CPF, e ligam para você e falam, olha, eu consigo reduzir sua dívida tributária lá em 30%. E aí ele vai lá, abre no sistema da Procuradoria, faz um parcelamento e tem lá o desconto de 30% mesmo. Só que isso também pode ser o canto da sereia. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes, são confessadas dívidas, e não são poucas, que já estão prescritas. E que esse sistema eletrônico da Procuradoria não vai pegar. Precisa que um profissional, antes de tomar essas medidas... Quer dizer, o sistema é online só quando favorece a receita, né? Exatamente. Então, e tem um agravante, né? Quando o contribuinte confessa e faz o parcelamento, acabou. Confessou a dívida. Só vai conseguir rever no Poder Judiciário. Então, é muito sério essas operações. Então, é uma confissão de dívida. Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O recomendável é procure um profissional, porque realmente a Procuradoria da Fazenda hoje tem diversos procedimentos de negociação com o contribuinte, que fatalmente vai reduzir aquela dívida total tributária. Mas antes de partir para essa negociação, ela não é a primeira etapa. A gente costuma tratar no escritório que isso é a última etapa. Por quê? Porque a gente faz uma avaliação completa desse passivo tributário, levantamos o que já pode ser derrubado imediatamente por prescrição, decadência ou qualquer outro motivo, derrubamos essas dívidas, reduzimos esse passivo para depois a gente buscar uma negociação. Numa reorganização dessa, não é incomum, ou seja, é bem normal que a gente chegue... Nós temos vários casos lá no escritório que o contribuinte pagou 20% do valor total. Nós tivemos caso que o contribuinte pagou 15%. Recentemente, nós tivemos um caso que o contribuinte não pagou nada. Por quê? Porque foi feita uma revisão. E as pessoas têm que entender o seguinte. Há uma noção a reduzir 30% e vou pagar em 180 meses. 15 anos. Cara, eu digo para você tranquilo. 15 anos ele não vai pagar a dívida. Ele não vai pagar. O refis, né, que os antigos refis, agora a transação tributária, ela é muito efetiva para quem tem capital para pagar à vista. Mas não é a realidade de todo mundo. Então, muito do nosso trabalho é chegar para o contribuinte e falar, olha, ao invés de você pegar 30% e parcelar em 180 meses, em 120, em 60, em 140, enfim, não é mais interessante esperar 2 anos, 180 dias, 24 meses, 18 meses, e baixar 50% do débito e renegociar os outros 50% depois desse período? Porque agora não vamos ter mais... Essa política de refis, eu acredito que vai acabar no país. O que vai mandar agora são as portarias de transação publicadas pela Procuradoria. Porque elas são muito, em alguns casos, são até mais vantajosas do que o refis. Mas tem que aprender a trabalhar com o sistema. Hoje, as portarias da Procuradoria autorizam até que o procurador possa reconhecer de ofício a prescrição. Basta que o contribuinte apresente o requerimento e fale, olha, está prescrito por esse e esse motivo. Se o procurador concordar, ele vai baixar a inscrição sem precisar que você vá para o Poder Judiciário. Então, é muito importante hoje que o contribuinte procure um advogado especialista nessa matéria antes de tomar qualquer decisão. E não vá nessa, no primeiro que te ligou, vou baixar sua dívida em 30%, você vai lá e faz. Esse aí é a última etapa. Esse aí ele vai pegar seu certificado digital, sua senha do EGOV, vai entrar lá e vai fazer a negociação direta. E pode ser que não tenha sido a melhor vantagem, a mais interessante para o seu caso. Então, respondendo de forma mais direta, o fisco está negociando, há possibilidade de redução, mas também é um remédio que tem que ser tomado com cuidado e cautela. Certo. E a reforma tributária? Diz que tem uma lista de exceções que os advogados estão loucos para entrar. É isso mesmo? O que acontece? Eu acho assim, antes da gente falar do advogado especificamente, a gente tem que dar uma visão de contexto, né? Da reforma tributária. O que está acontecendo? Eu acho que o Brasil hoje está tendo uma chance de ouro. Nós já tivemos várias chances de ouro, né? Tem alguns economistas, doutrinadores que falam que o Brasil conseguiu a proeza de entrar em crise quando o mundo estava subindo
E agora a gente está conseguindo outra proeza, de estar subindo quando o mundo está caindo. E aí, ó, antes da gente entrar nesse assunto, eu não estou falando de política, de polarização, não tem nada a ver com isso. O ano passado, mesmo com aquela total divisão do país, o Brasil foi o país do mundo o terceiro país do mundo que mais recebeu investimento, atrás da China e dos Estados Unidos. E na China, bem colado. E por que isso aconteceu? Nós estamos vendo a crise aí da Rússia com a Ucrânia, um dos maiores exportadores de cereais do mundo. O México tem metade da nossa população. A África do Sul tem 1/3 do nosso território. Então, o Brasil hoje é considerado um país com estabilidade política, independente da polarização que nós temos. Não estamos em guerra e também não temos, né? Nem com quem guerrear. Exatamente. A nossa taxa de juros é alta, que é ótimo para o capital internacional. Então, a gente tem esse momento. E aí, junta tudo isso, nós temos agora uma vontade política de trabalhar a questão da reforma. Então, esse momento que a gente está tendo, ele é espetacular para tratar de reforma. Infelizmente, eu não concordo muito da forma que tem sido feita, né? A gente que aí já entrando de forma bem... Aqui eu não vou... Se a gente for entrar numa forma mais técnica, vamos ficar 3 dias falando de reforma, mas até para a gente economizar no nosso tempo aqui. Reforma tributária, o que está sendo proposto hoje? Nós temos aí grandes núcleos de tributação dentro do nosso sistema. Nós temos tributação sobre patrimônio, renda, consumo e folha de pagamento. Né? Cargos trabalhistas, né? Tributários em questões trabalhistas. Qual desses 4 que a gente está trabalhando? Consumo. E de que forma e consumo? Nós estamos falando de bens e serviços. Traduzindo em miúdos e botando assim de uma forma mais clara. O que está acontecendo na prática? Vai reduzir o encargo no setor de indústria, de bens, e vai aumentar no setor de serviços. Por quê? Porque não é uma ilusão achar que vai reduzir custo tributário. Não vai. Não é essa a intenção do projeto. A intenção do projeto é simplificar a arrecadação. Simplificar procedimentos de obrigações acessórias e a arrecadação. É isso. Então, o que juntou? Nós fizemos um IVA que o pessoal chama dual, né? Porque de um lado eu tenho o IPI, ICMS e ISS na alíquota do IBS, Imposto de Bens e Serviços, e do outro lado eu tenho o PIS e COFINS juntados lá na CBS, que é a contribuição. Um vai para a União, CBS, e o outro vai ser dividido lá entre estados e municípios. Na prática, vai reduzir bastante a questão de bens, mas vai subir a questão de serviço. Aí há um debate o seguinte, mas vai aumentar de 5 para 25? Não é bem assim. É como se o projeto principal definiu como alíquota máxima os 25, uma alíquota nominal. Quem vai definir a alíquota é a lei complementar quando regular essas PECs, né, depois que elas forem aprovadas. O que vai mudar para a advocacia? E aí fica um primeiro recado importante. Acho que mais de 90%, ou mais de 80% da advocacia está no Simples Nacional. O Simples Nacional não é afetado pelo projeto de reforma tributária. Agora, para aqueles outros 20%, vai haver um aumento. E por que eu falo para o advogado vai haver um aumento? Se ele estiver na faixa do lucro presumido, ele não vai poder deduzir determinadas despesas, porque o lucro é presumido. Então, de cara, eu já falo para vocês, eu não tenho dúvida que vai aumentar. Eu não tenho dúvida. Vai aumentar e até acho que vai aumentar sensivelmente. Porque os cálculos que os economistas falam é que estão tirando encargo em torno de 500 bi da indústria para colocar 500 bi no serviço. Então, esse advogado que está no lucro presumido, esse escritório, ele vai sentir no bolso a pancada sim. Então o lucro real vai ficar melhor porque ele tem mais despesa que ele pode usar. Ele também vai sentir no bolso. Por quê? Embora não exista acumulatividade nessa situação, as despesas que ele pode usar no abatimento também são muito pequenas fora da realidade dele. Então ele também vai sentir bastante no bolso, olhando para a advocacia. E para os demais setores? Bom, já teve nota do sindicato dos atacadistas, né, dos supermercados e atacadistas, dizendo que a cesta básica vai aumentar em torno de 60%. O setor de saúde já informou também que vai haver um aumento. Há uma discussão, mas são setores privados, mas são setores que mexem com questões essenciais da nossa sociedade. E aí vem a questão como que, no final das contas, como é que vai ficar? A gente tem que olhar para o seguinte, o setor de serviço do país ele corresponde hoje a 70% da nossa atividade comercial, né? A nossa atividade privada principal é o setor de serviço, não é a indústria.
Então, se nós temos 70% desse mercado, nós empregamos mais, nós giramos mais e nós vamos... E detalhe, fomos nós que sofremos mais na pandemia, né? Sim. Porque quem fechou primeiro? Foi o restaurante, foi o escritório de advocacia. Quem ficou aberto? O mercado e posto de gasolina. E farmácia. E farmácia. Então, assim, o setor de serviço foi o que foi mais... Hotel foi o que foi mais prejudicado na pandemia. É. E ele que vai suportar, em tese, vai pagar a conta da redução do encargo na indústria. Então, essa é a primeira noção que tem que ser entendida aqui. Não se pensa aqui em justiça social, em que o contribuinte que ganha menos vai pagar menos e o que ganha mais vai pagar mais. Não é esse o foco do debate. Vai afetar a advocacia? Eu também não tenho dúvidas. Talvez não afete de maneira direta, porque a maioria está no Simples ou está até numa atividade pessoa física. Mas vai afetar. O presidente da OAB Goiás até gravou um vídeo sobre isso, você chegou a ver? Vi um vídeo que ele faz uma conta, né? É aquilo ali mesmo. É aquela conta que ele faz explicando ali que vai aumentar, que era de 11% a 13% e vai subir para em torno de 35%, né? 32%, 35%. Aquela conta dele não está errada. E isso é o que me deixa mais preocupado, porque lá no projeto de reforma fala que em 180 dias a gente vai tratar de patrimônio e renda, que são os outros grupos. Mas não fala nada de folha de pagamento. O encargo da folha é um dos encargos mais pesados que tem. E quem está no lucro presumido é onde sofre mais. São poucos os escritórios, por exemplo, que estão no Simples Nacional que tem um encargo pesado sobre a folha. Quem sofre mais com os encargos sobre a folha são os que estão no lucro presumido. E esses aí estão preocupados, porque já vai aumentar numa ponta e já é alto na outra. E se o Conselho Federal da OAB não brigar por isso, poderia ser criada uma frente parlamentar da advocacia? Eu acho até que deve. Por quê? Porque a nossa Constituição, a gente vai voltar lá para o começo da nossa conversa, a nossa Constituição prevê que situações que são desiguais devem ser tratadas com a mesma excepcionalidade. Então, assim, a advocacia, em especial, primeiro, não é uma profissão de natureza comercial plena ou até mesmo mercantil. Ela é uma profissão técnica, né, intelectual. Você não vai no mercado e compra um advogado na prateleira. É uma relação que pressupõe confiança e tudo mais. Então, a atividade do advogado é personalíssima. Eu não posso tratar isso como se fosse uma atividade de larga escala. Só aí a gente já vê que é uma atividade diferente. E isso serve para médico, para dentista, contador, né? Engenheiro, que são atividades que têm uma relação de confiança pessoal, intrínseca, né? Então, por esse caminho a gente já vê que tem que ser tratado de uma forma diferente. Também a gente tem que entender, volto para a questão da região norte, região que tem um desenvolvimento bem abaixo com relação às demais regiões. Então, embora eles tenham feito a coisa toda de forma, eu diria, não vou dizer planificada, mas vou dizer assim, parametrizada, igual para todo mundo, eu acredito que a ida para o Senado vai transformar em muito essas duas PECs. E muito. Eu não tenho dúvidas disso. Eu arrisco a dizer até que o Senado vai devolver o projeto para a Câmara, para nova votação. Tá? Porque eles fizeram um apanhado geral, uma linha, né, retilínea para todos, e não se preocuparam com as especificidades que tem o nosso sistema. Não dá para a gente fazer uma reforma tributária de Brasil tratando o país como se fosse Holanda, como se fosse Bélgica, como se fosse até mesmo a França, que são países muito menores que o nosso. Né? Então, não dá para tratar dessa mesma maneira. Se a gente fosse comparar com algum país, tem que ser com os Estados Unidos, onde tem um sistema de federalismo muito mais avançado do que o nosso. Aí a gente vê agora, dentro desse projeto, um comitê gestor das alíquotas, com representantes de Estado, município, mas a União controlando essa repartição. Olha como isso é grave. União controlando a repartição, vai chegar para o prefeito, para o Estado, e falar assim, atrasou o repasse. Mas se você fizer isso, eu agilizo o repasse. Então, isso, para mim, é bem preocupante. Isso é a mesma coisa que tinha nos anos 80 o FPM, né? Fundo de Participação dos Municípios, né? Também era isso, ficava na mão do governo federal, né? Pois é, então assim, a gente está acompanhando isso, eu acho que há uma conversa muito forte de que o Conselho Federal da OAB vai entrar em campo agora no Senado. A gente torce por isso, porque a OAB ela não tem só a função
de classe, né, representativa dos advogados, se tem uma entidade que pode colocar e acompanhar a evolução política, jurídica do país como um todo, sem se importar especificamente com a pauta do advogado, é a OAB. A OAB tem esse cartão de acesso que poucas entidades no país têm. Certo. É, eu vi esses dias no Instagram que você teve um sucesso com um cliente seu, você conseguiu reduzir uma dívida de 10.000 para 3.000 e estava brigando para tirar os 3.000 também. O fisco reduz ou perdoa dívidas? Bom, não é que o fisco reduz ou perdoa, né? É o sistema, ele cria A a legislação, legislação, ela cria uns sistemas de prazos, né? certo. E aí também vem as teses que nós temos no escritório. Nesse caso especial, vamos deixar nos 10.000, como o senhor comentou, Aham, mas a gente conseguiu, com uma tese nossa, nós reduzimos 70% da dívida, né? E aí foi com uma questão com autorização judicial, ou seja, não houve uma anuência expressa do fisco. Então, foi por meio de uma decisão judicial. E os outros 30% a gente vai conseguir reduzir, sim, com a prescrição, e que eu me arrisco a dizer que se tudo correr bem, o nosso cliente não vai pagar nada. Não porque o fisco concordou. Ele até pode concordar com esse restante, com esse resíduo final de 30%. certo. Mas os 70% foi uma construção jurídica que nós fizemos dentro da legislação que privilegiou a redução aí drástica do crédito tributário que era cobrado do nosso cliente. E como advogado tributário recebe? É mensalmente ou é por trabalho? Bom, eu não posso dizer sobre todos os colegas, mas a gente tem sempre a sensibilidade em nosso atendimento, em primeiro lugar, a gente entende a realidade do nosso cliente. O cliente que procura um escritório de advocacia tributária, muitas das vezes ele está devendo muito ou ele está com custo operacional tributário muito alto. Então, não é porque ele não paga porque ele não quer. Ele não paga porque ele não tem dinheiro. Ninguém gosta de viver com o nome no CADIM, no Cadastro de Dívida Ativa, Cadastro de Inadimplentes. Ninguém gosta de passar por isso. Ninguém fica nessa situação porque ele tem a vontade, né, a má fé de ficar ali. Claro, existe um ou outro que faz isso, né, mas a gente não vai também fechar os olhos para isso. Mas a realidade é que o contribuinte não deve porque ele quer. Então a gente primeiro entende o lado do contribuinte, do nosso cliente. Mas, via de regra, nós trabalhamos com Prolabore, a depender do nosso planejamento de gestão do planejamento tributário, ou até mesmo dessa gestão do passivo, que é um dos nossos serviços dentro desse planejamento, a gente cobra uma parcela mensal também. E aí uma coisa que é padrão em nossos contratos, não trabalhamos sem cláusula de sucesso, porque eu acho justo que se o contribuinte tinha 10 e vai pagar 2, que a gente receba uma premiação por essa redução dos 8. É uma motivação, né? É uma motivação e, assim, eu até brinco com os meus clientes, eu sou muito transparente, eu costumo dizer para eles o seguinte: vocês têm a sua atividade para ganhar o seu dinheiro, né? E durante o mês você tem que ter o seu custeio para manter o escritório. Então, essas parcela mensal, o Prolabore, é a nossa manutenção da atividade. O nosso dinheiro mesmo, o nosso lucro, vamos assim colocar, vem dessas bonificações, dessas cláusulas de sucesso. Na União e no GDF, em termos de tributos, o que é preciso melhorar para incentivar o empresariado a investir? Bom, eu acho que uma das primeiras coisas que eu já defendo já tem muito tempo, isso, e eu vejo que teria que ser algo a ser discutido até no projeto de reforma. Se o fisco, e aí quando eu falo fisco, é Receita Federal, é Procuradoria da Fazenda, é Procuradoria do DF, Secretaria de Fazenda do DF, é Prefeitura, enfim. Se os órgãos dos entes federativos com competência tributária adotassem uma política administrativa de respeitar plenamente as decisões vinculantes do Supremo e do STJ, e aí repercussão geral, recurso repetitivo, súmula vinculante, eu diria que boa parte dos nossos problemas estaria resolvida. E digo até mais, boa parte dos custos tributários envolvidos. Poxa, a gente teve uma decisão recente de 2017 sobre ICMS na base de cálculo PIS da COFINS, que foi modulada em 2020, né? 2020, 2021. Poxa, a Receita Federal soltou, junto com a Procuradoria, soltou portaria
tem 2, 3 meses reinterpretando uma decisão que é clara. Uma decisão de menos de 2 anos. Tentando restringir o que já foi decidido de forma vinculante, de forma rega omnes, né? Vinculando a todos os órgãos. Então, assim, se a Procuradoria, Receita, os órgãos com competência tributária dos entes federativos com competência tributária tivessem essa sensibilidade de tentar não olhar tanto com viés econômico, arrecadatório, e passasse a olhar com viés mais jurídico, nós teríamos resolvido muitos problemas. Esse, para mim, é um ponto 1. E o ponto 2, que aí não tem jeito, eu acho que a reforma tributária é um dos pontos positivos da reforma tributária, é a simplificação, né? É muito difícil para um contador acompanhar a quantidade de reformas, de leis tributárias que surgem todo dia no país. Tem um estudo de 2014, acho que é da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Direito Tributário, que revelou que do Brasil, acho que por dia eram editadas 80, 88 leis tributárias. Realmente não é a pandemia, é o pandemônio, é o manicômio tributário, tudo junto, né? Então, realmente é humanamente impossível acompanhar a quantidade de legislações e atos normativos e resoluções e efeitos vinculantes que saem com relação às questões de direito tributário. É um excesso de vontade, né? Apesar disso, qual que é a melhor legislação estadual em termos de tributo para o empresário? Onde é mais fácil para o empresário investir? Ele quer montar uma indústria. No DF, ele sofre mais tributação, em Goiás ou em Minas? Bom, a gente já acompanha isso há algum tempo e o Goiás hoje é o que tem as alíquotas mais atrativas, né? Para os maiores incentivos para os empresários, principalmente do setor de farmacêutico, têxtil e alimentos, né? Então, hoje o Goiás eu acredito que seja um dos mais vantajosos. DF e Minas Gerais, eu até arrisco a dizer que em determinadas matérias eles têm interpretações bastante agressivas em desfavor do contribuinte. Quando eu falo agressivas, é mais caras, né? Economicamente mais cara em desfavor do contribuinte. Certo. Paulo, nós estamos chegando ao nosso final aqui do podcast, passou rápido. Sobre a advocacia tributária. Passou rápido porque você fala com desenvoltura, né? Com muita tranquilidade sobre o assunto, né? Um assunto que para a gente é árido, para você tira de letra, né? Mas eu queria colocar o microfone e as câmeras nossas à disposição para você colocar mais alguma questão que você julgar importante e depois para suas despedidas. Bom, acho que além dos agradecimentos que eu já fiz inicialmente aqui na nossa conversa, e aí reiterar, né? Agradecer o convite de estar aqui, poder bater esse papo com você, que é uma pessoa que eu tenho como um grande amigo, um grande incentivador em diversos momentos que nos apresentam na vida. Então, volto a repetir, sou sempre muito grata à sua participação na minha vida, e tanto pessoal quanto profissional. Tenho um grande carinho pelo senhor. E dizer aí, deixar o recado a todos que se interessam pela pauta tributária, que a gente está virando um momento importante, né? A gente está virando uma chave, começando um debate sobre reforma tributária. A gente ainda tem muito o que conversar sobre isso nos próximos anos. E aí fica essa dica aos profissionais que querem ingressar nesse ramo, dizer o seguinte: já tem uma gama de profissionais que já estão dominando a matéria antes dela mesmo ser implementada, né? Nós vamos viver aí um período de transição que vai durar de 7 a 10 anos, onde a gente vai conviver com 2 sistemas. Então, essa questão, essa janela, talvez seja um momento para que esses profissionais aí possam já começar a se interessar e sair na frente, né? Buscar um lugar ao sol um pouco antes. Afinal de contas, quem chega primeiro na fonte lá bebe a água mais limpa, né? Já diz o ditado. Então, é um momento importante, é um momento de virada na carreira, é um momento que quem não se preparar vai demorar um pouco mais para chegar junto com os que estão mais na frente. Então, fica esse recado. Aos meus ex-alunos, aos meus alunos, fica também o convite para continuar acompanhando minhas redes sociais, as nossas atividades junto aqui ao podcast, ao Instituto, que eu sou diretor lá de Recursos e Processos Tribunais Superiores. Em breve devo estar lançando, voltando um pouco para a docência, que eu estou afastado já tem uns 2 anos, estou querendo voltar agora num formato diferente, mais virtual, e buscando a parte mais técnica dos advogados. A gente vai soltar algumas coisas aí para frente.
E dizer também, doutor Bueno, que você sabe que eu estou sempre à disposição. Nunca disse não para o senhor e nunca vai acontecer. Muito obrigado. Sempre que me convidar, eu venho aqui, porque eu também quase não gosto de falar, né? Quase não gosto de aparecer. Pode me chamar que eu venho a hora que o senhor quiser. Não, eu agradeço. Eu quero, inclusive, mandar um abraço para um advogado parceiro seu, que há muito tempo eu não vejo, o Francisco Hélito. No Francisco Hélito. Eu acho que ele está aonde? Em Belém? O Francisco Hélito hoje é servidor da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. Tem uma ótima relação com a gente no escritório. Ele é um dos incentivadores, motivadores, participantes dessa nossa filial de Belém. Claro que ele tem os impeditivos que a gente respeita, mas ele está sempre com a gente no escritório, participando de forma presencial ali no nosso dia a dia, né? Certo. Queria que você mandasse um abraço para ele e para sua esposa, a doutora Pauline Colares, que faz um pão de queijo como ninguém, né? Eu, quando cheguei aqui no estúdio, eu falei, vocês não comeram pão de queijo ainda não? Porque o doutor Bueno gosta do pão de queijo. Aqui hoje tinha amendoim. Lá no escritório, pão de queijo e Coca-Cola, se o senhor for lá, tá lá, separado para o senhor. Tá certo. Paulo, muito obrigado, foi um super prazer tê-lo conosco. E aos telespectadores, muito obrigado pelos grandes encontros deste dia, com o Paulo Jósimo, Advocacia Tributária, atualizadíssima, né? E aviso aos ex-alunos do Paulo Jósimo que, se quiser, podem visitar o escritório dele, né, Paulo? Eu adoro. Quando do tempo da docência, eu recebia muitos alunos, né, da faculdade lá no escritório para fazer uma visita. Então, certo, mesmo que não seja mais aluno, eu adoro receber os alunos, ex-aluno, amigo, para tomar um café, falar um pouco da advocacia, falar um pouco da vida. Eu acho que a gente não é só trabalho, tem que ter um pouquinho de descontração também. Maravilha. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Um forte abraço.